Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Quarta que será marcada principalmente pela regularização de Nuno Moreira. O atacante português, que foi anunciado ontem como o mais novo reforço do Vasco da Gama, será regularizado nesta quarta-feira. O seu nome aparecerá no bid da CBF para que no sábado, tanto ele quanto também Benjamin Garré já possam estrear com a camisa do nosso Vasco da Gama. Ambos, que inclusive ontem estiveram presentes no CT Moacir Barbosa para o primeiro treino da semana, treino de preparação para o Clássico dos Milhões, de muita polêmica, né? O Vasco botando aí o pé na mesa e levando o jogo para o Nilton. A gente inclusive vai trazer novidades sobre essa preparação para o Clássico dos Milhões. Falar também sobre algumas ausências dentro desse elenco do Vasco da Gama, caso Manuel Capasso, caso Maxime Domingues, trazer novidades também sobre a questão estrutural, né, do nosso Cruz Maltino, essa grande polêmica com a 777 que tomou conta do noticiário Cruz Maltino destas últimas horas, a possibilidade de um empréstimo que o Vasco da Gama pode estar fazendo no valor de 200 milhões de reais. Teremos aí, meu amigo torcedor vascaíno, um Acorda Vascão muito movimentado para você e completamente imperdível, tá? Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu, Lucas, conto muito com você. A gente está na meta, no objetivo de chegar a uma marca tão importante para nós aqui do canal de 148 mil inscritos. Então, de verdade, se você curte o nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, não sai desse vídeo sem se inscrever. Deixe seu like, compartilhe também o canal do Gigante Vasco, nos siga nas nossas outras redes sociais, comentário fixado estará lhe apresentando todas elas. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, é claro, né, de Vasco da Gama, a começar aí esse Acorda Vascão com essas imagens que estão aparecendo aí na imagem a vocês. Imagens da apresentação, a oficialização de Nuno Moreira e imagens de um treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa. O primeiro treino da semana, treino, né, de preparação para enfrentar o Flamengo neste próximo sábado às 18 horas no estádio Nilton Santos. Primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo que chega nessa semifinal com a vantagem, né, do placar, ou seja, 2 resultados iguais. Flamengo estará classificado, não terá decisão por penalidades máximas, o que, é claro, é um peso para o Vasco. Se o Vasco já tem que se entregar muito para vencer o Flamengo, terá que dar o dobro, terá que dar o triplo. Para a partir desse próximo sábado, o Vasco já poderá contar tanto com Benjamin Garré quanto com Nuno Moreira, que ontem ambos estiveram presentes aí no CT Moacir Barbosa para esse primeiro treino de preparação para o Clássico dos Milhões. Ambos que já irão estrear de fato numa prova de fogo, né? Já terão pela frente o principal clássico do futebol brasileiro. Estou numa expectativa muito grande. Benjamin Garré ainda ontem já foi regularizado, ou seja, nesse momento Benjamin Garré já está apto para estrear e a expectativa é que nessas próximas horas de quarta-feira o Nuno Moreira também possa estar sendo regularizado e também venha ficar apto a vestir a camisa do nosso Cruz Maltino já nesse próximo sábado. O Vasco que tem que correr contra o tempo com relação a isso e tem que até correr contra o tempo também caso queira contratar novos reforços. Caso aí do Lloyd Augusto, né? Expectativa é que o Lloyd Augusto até amanhã já desembarque no Rio de Janeiro. Entretanto, o Vasco tem também até amanhã, quinta-feira, para inscrever jogadores para o Campeonato Carioca. Quinta-feira, dia 27 de fevereiro, é a data limite, é o prazo máximo, para a inscrição de atletas. Então, se o Vasco quer contar com o Lloyd Augusto, esse reforço que desembarcará no Rio de Janeiro para assinar, o Vasco tem que regularizar a situação desse atleta até amanhã, às 11h59. O certo é, meu amigo vascaíno, o Vasco está numa expectativa muito grande para esse clássico, um Flamengo que enfrentará um outro Vasco, dessa vez com pontas, com Nuno Moreira, com Garré, talvez com Lloyd em outro estádio. Não no Maracanã, mas no Nilton Santos.
O Vasco fez questão de levar essa partida para o Newton, não com o objetivo de ser beneficiado, porque o Vasco não se beneficia jogando em um gramado sintético, em um lugar que não é a sua casa. O Vasco não sai nem um pouco feliz com essa situação. Mas pelo menos o Flamengo não está sendo beneficiado em jogar na sua casa, em jogar no Maracanã, no estádio em que todas as partidas eles mandam. Então com isso o Vasco sai um pouco da sua zona de conforto, mas também faz questão de tirar o Flamengo da sua zona de conforto. E para melhorar até um pouquinho mais essa situação, a informação ontem que tivemos, dada até pelo jornalista Lucas Pedrosa, é que o Vasco, junto ao Botafogo, está preparando aí uma semana de programação de treinos no estádio Newton Santos, para se adaptar ao gramado sintético do estádio. A expectativa é que hoje esse treino ainda aconteça no CT Moacir Barbosa, mas as próximas 2 sessões de treinamento, tanto amanhã na quinta quanto também na sexta-feira, já aconteçam no Tapetinho, já aconteçam no Newton, e o Vasco chegue mais preparado para enfrentar o Flamengo no próximo sábado, sabendo do adversário, desse gramado sintético mais rápido, com uma outra movimentação, com uma outra dinâmica, se comparado ao rival Flamengo. Uma atitude muito certa e que vem gerando, é claro, muita revolta por parte dos rivais. E é uma frase que eu ouvi ontem, acho que resume muito bem o real significado disso tudo. Se eles estão reclamando, é porque o Vasco tomou a melhor atitude. Se eles estão chorando, como houve choro ontem já de um dirigente do Flamengo ainda na Ferj, é porque a atitude do Vasco foi a certa a ser tomada. Tira eles da zona de conforto. Tá muito fácil para eles, sempre que enfrentaram o Vasco, enfrentar dentro do Maracanã. Mas se temos a presença aí de Nuno Moreira e Benjamin Garré nos treinos, tem um jogador que está treinando separado do grupo já, inclusive, há algum tempinho, que é o Manuel Capasso. Capasso é um atleta que chegou até a ser relacionado para a partida desse último domingo contra a equipe do Botafogo, mas logo após o jogo, o próprio técnico Fábio Carilli, ao ser perguntado sobre Capasso, confirma que o motivo do jogador ter sido relacionado não foi para ser utilizado, mas foi porque, para que o Vasco consiga emprestá-lo para algum clube, é necessário que ele atue pelo menos uma partida, não atue, mas seja relacionado para um jogo. Esse é o regulamento da CBF. Então por isso que o Vasco relacionou, não para utilizá-lo, mas para que ele esteja dentro do regulamento e possa ser emprestado para um outro clube do Brasil. Até o momento, informações que tivemos é que o Capasso não recebeu nenhuma oferta de clubes brasileiros. As ofertas que realmente o Capasso recebeu foram de clubes de fora, uma oferta interesse do Peñarol, outra do Júnior Barranquilla da Colômbia, outra do Barcelona de Guayaquil do Equador e mais algumas ofertas de clubes do futebol argentino. Até o momento, Capasso não despertou interesse de nenhum clube do futebol brasileiro. E diante disso, a informação que vai até ao ar hoje, uma entrevista às 8 horas da manhã, no portal, no canal News Almirante, que vai explicar um pouquinho melhor essa situação, uma entrevista entre a página, entre o portal e o empresário do jogador, onde mais do que nunca o Capasso, representado pelo seu empresário, confirma que hoje o seu desejo é permanecer no Vasco da Gama. O empresário fez questão de reforçar o desejo do zagueiro argentino hoje em permanecer no Clube de Regatas Vasco da Gama. De permanecer aí no nosso Cruz Maltino. Cabe, sinceramente, à diretoria, à comissão técnica, entender o que será melhor. Eu, Lucas, por mim, acho que o Capasso deveria permanecer. Eu acho que o Capasso é um jogador muito bom, muito útil para um elenco. E me revolta saber que, por exemplo, o Souza ganha oportunidades, o Souza é relacionado para os jogos, o Souza treina com o elenco e o Capasso não. Eu, Lucas, não consigo entender isso. Eu, Lucas, não consigo entender como o Fábio Carilli tem 4 zagueiros hoje no elenco, que é o João Vitor, o Lucas Freitas, o Maurício Lemos e o Lucas Oliveira. É isso, João Vitor, Lucas Freitas, Maurício Lemos e Lucas Oliveira. O quinto é o Souza. E esse quinto poderia ser muito bem Manuel Capasso. Mas são escolhas. Escolhas da comissão técnica, escolhas de Fábio Carilli, escolhas de Pedrinho, escolhas de Felipe. E assim como pesa para o Souza, pesa também para o lado do Alex Teixeira. Porque eu, Lucas, vejo que hoje o Alex Teixeira está tomando a vaga de um jogador que foi comprado na última janela de transferência do Vasco por um valor de quase 10 milhões de reais. Foi o suíço Maxime Domingues. Hoje, o Maxime Domingues não vem sendo mais relacionado para as partidas. A partida contra o Botafogo nesse último domingo foi o segundo jogo consecutivo
onde Maxime Domingues esteve fora da lista de relacionados do técnico Fábio Carille. Muitos comentou que a ausência do Maxime Domingues se daria por um calor da cidade carioca. Entretanto, a informação é que não tem nada a ver com calor, mas sim com uma opção técnica. A decisão é puramente técnica. Informações é que internamente a comissão técnica do Fábio Carille, não está gostando do rendimento do jogador. E isso faz com que internamente o atleta não venha sendo visto de uma boa maneira e não venha conseguindo ser relacionado para as partidas. Então, assim, formação bem chata, bem complicada, porque, ao meu ver, o Maxime Domingues, que é uma peça que pode ajudar o elenco. Eu acho que o Maxime Domingues, jogador assim, não é nenhum craque, mas é uma peça útil sim para um grupo. E um Alex Teixeira está tomando a vaga dele. Será que o Alex Teixeira é um atleta que ajuda mais que o Maxime Domingues? Eu não vejo dessa forma, mas a comissão técnica consegue enxergar assim. Coisas que nós, como vascaínos, torcedores, não conseguimos entender. O Souza é mais importante que o Capasso. O Alex Teixeira é mais importante que o Maxime Domingues. Loucuras do Clube de Regatas Vasco da Gama. Loucuras que um dia eu gostaria de sentar olho no olho com o Fábio Carille e perguntar o porquê dessas escolhas. Bom, vascaíno, eu venho aqui rapidamente nesse Acorda Vascão pedir um favorzaço aí pra você, exatamente você. É o seguinte, para tudo que você tá fazendo agora e larga o dedo aí no joinha, larga o dedo aí no like. O nosso canal tá apresentando um probleminha de divulgação de vídeo. O que acontece? Nós temos quase 150 mil inscritos. E o nosso vídeo não tá chegando a essas pessoas porque o YouTube não está divulgando. Então eu, Lucas, e eu do canal do Gigante Vasco conto com você, tá? Só deixa o like, porque o seu like vai ajudar na divulgação do vídeo. E normalmente os nossos vídeos automaticamente voltará a ser divulgado para outras pessoas, ou para os nossos inscritos. Além disso, você também que é novo aqui, se inscreva e ajude o nosso crescimento, que a gente não vê a hora de chegar a esses 150 mil. Fechou? Agora fica com o vídeo aí que tá cheio de informação. Valeu, Vascaíno! Fui! Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora continuar aqui com esse Acorda Vascão. Eu conto de fato muito aí com a sua ajuda aqui no nosso canal. E vambora, né? Vambora para a segunda parte desse vídeo. Vambora falar um pouquinho sobre a questão chata. E desculpe falar assim, porque a gente como vascaíno, a gente pouco quer saber dessa parte burocrática, né? A gente quer saber da bola rolando, a gente quer saber de reforço, a gente quer saber de resultado. Mas a gente não quer saber muito o que se passa por trás antes desse processo acontecer. Aliás, a gente não quer saber o processo, a gente quer saber já o resultado, né? Mas tudo tem um processo. E ontem a gente trouxe aqui uma informação que o próprio Vasco da Gama, através de um comunicado oficial, emitiu na segunda-feira à noite sobre o pedido de recuperação judicial do nosso Cruz Maltino para que o Vasco possa atacar as suas dívidas de uma outra maneira, né? Dívidas que hoje elas giram algo em torno de 974 milhões de reais. É uma parte da dívida do Vasco da Gama. A dívida hoje do Vasco gira algo em torno de 1 bilhão e 400 e o Vasco planeja, nesse pedido de recuperação judicial, abater já boa parte dessa dívida de 974 milhões. Dívida essa que envolve muitos credores, né? Dentre esses, até ontem, o canal do nosso grande amigo, parceiro, colega mesmo, Léo Lacerda, informou que há pessoas, como por exemplo a pessoa do Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama nesse triênio de 19 a 22, que hoje, né, o Vasco da Gama deve a ele um valor de 23 milhões 845 mil reais, quase 24 milhões de reais que o Vasco deve ao presidente Jorge Salgado. Dívidas, por exemplo, também com o Felipe Maestro, uma dívida de 320 mil reais na época que o Felipe ainda era jogador do Vasco da Gama. Dívidas que o Vasco terá que pagar, todas elas estão aí inclusas nesse processo de recuperação judicial que o Vasco busca para atacar essas dívidas de uma forma inicial. Lembra? O exemplo que a gente trouxe ontem a vocês, né? O Vasco tem vários credores na justiça, Salgado, Felipe, Juninho Pernambucano, Edmundo, muitas dívidas que o Vasco tem, e essas dívidas elas são pagas da seguinte maneira hoje, através do RCE, que o que é? O Vasco tem uma receita mensal e todo mês 20% dessa receita ela vai para o regime centralizado de execuções, ela vai para o RCE e o RCE ele envia uma pequena parte desses 20% da receita Cruz Maltina para cada pessoa, né, que o Vasco da Gama está devendo, cada credor do Vasco da Gama.
E o Vasco planeja atacar essa dívida de uma outra maneira agora. Qual é a forma? O Vasco da Gama, ao invés de atacar a dívida através desse RCE, o Vasco quer atacar a dívida de uma forma direta. Ir pessoalmente a cada credor, negociar pessoalmente a dívida com esse credor, talvez abater o valor, diminuir o valor e conseguir automaticamente dar um alívio financeiro, pois não terá necessidade mais de todo mês tirar 20% da sua receita e enviar para o regime centralizado de execuções. E o Vasco já vem traçando algumas estratégias para que isso aconteça de uma forma melhor, mais elaborada. Como o Vasco da Gama fará isso? Informações aí dadas pelo Vinícius Araújo é que o Vasco pretende, contratar um empréstimo de até 200 milhões de reais para financiar suas atividades durante exatamente essa recuperação, judicial. O Vasco planeja pegar esses 200 milhões de reais para ter um fluxo de caixa, abater algumas dívidas de curto prazo e conseguir se manter financeiramente bem, conseguir respirar financeiramente. O Vasco vem traçando muitas estratégias para que isso possa acontecer da melhor maneira possível. Ontem a gente até chegou a ter uma informação que meio que preocupou, né? Informação dada até pelo jornalista Lauro Jardim, onde através de uma decisão dada pelo desembargador César Cury, atendendo a um pedido da 777 Partners, o Vasco da Gama teria recebido algumas imposições de limite, né? Ou seja, o desembargador impôs limites ao Vasco na administração da SAF. E no caso, a partir dessa decisão, transações financeiras, venda de ativos e mudanças societárias precisarão de autorização judicial. Isso se falou muito, se preocupou muito, porque é uma decisão forte. A 777 Partners foi ouvida, um pedido da empresa norte-americana foi aceita, isso mexeu com o vascaíno, mas a informação que o próprio Vasco da Gama, através de uma nota, confirmou é que essa decisão não mexe em nada na vida do Vasco. Através de uma nota, o Vasco até disse assim, olha, abre aspas, o Clube de Regatas Vasco da Gama vem a público esclarecer que a decisão proferida hoje pelo desembargador César Cury, determinando que qualquer negociação relacionada à venda da Vasco SAF ou à alienação e oneração de ativos deverá contar com a autorização prévia da 4ª Vara Empresarial até o julgamento do agravo de instrumento marcado para o dia 12 do próximo mês, não impacta a gestão da SAF. Ressaltamos que atualmente não há operações em curso que demandem esse tipo de negociação. Portanto, a rotina da gestão da Vasco SAF segue inalterada, assim como o processo de recuperação judicial, cujo pedido já se encontra sob análise da 4ª Vara Empresarial. Seguimos firmes e cientes de que os desafios fortalecem nossa trajetória. Essa é a nossa história. Saudações vascaínas, Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, basicamente, o que a 777 bloqueia na justiça é a possibilidade do Vasco da Gama vender a sua SAF. Caso queira vender, a 777 terá que ser consultada. E o Vasco ontem ele revela mais do que nunca que hoje não há negociações com nenhum futuro investidor, né? Nenhum possível comprador. Hoje o Vasco segue aí com apenas um objetivo, que é, assim, recuperar judicialmente o clube, dar uma viabilidade financeira, dar uma estabilidade financeira, e a venda está, ao meu ver, sendo deixada de lado. Bom ou ruim, não quero entrar nesse mérito. Eu quero trazer a informação, e a informação que eu trago a vocês nesse Acorda Vascão é exatamente essa. 777 de fato entrou na justiça, mas por enquanto nada mudou. Fechou? A gente, meu amigo, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Já já eu tô de volta, tá? Com Fala Gigante pela parte da tarde, trazendo, é claro, ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Se inscreva, meu amigo torcedor vascaíno, curta, compartilhe. E como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas!